Que hoje convidamos um grande médico, um ortopedista especialista em joelhos para dar dicas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos carinhosamente receber aqui na Salinha da Saúde o nosso querido doutor Adriano Leonardi. Doutor Adriano, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, prazer muito grande estar aqui. Gente, ó, se tem alguém que já operou gente famosa, jogadores famosíssimos de fama nacional e internacional, está aqui hoje, então nossa oportunidade aí de esclarecer tudo sobre a saúde do nosso joelho. Doutor, é verdade que o nosso joelho assim, e o nosso quadril são as maiores articulações que a gente tem? Sem dúvida nenhuma, são as que mais recebem energia cinética, peso e transmitem para o nosso corpo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, doutor? Vamos. Por favor, sente-se, doutor. Obrigado. Gente, o doutor já está aqui conosco para esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre essa saúde do nosso joelhinho, viu? Doutor, como é que a gente diz que o nosso joelho ele está crescendo, ele está se desenvolvendo saudavelmente? Então, essa é uma pergunta bem interessante e que, na verdade, pouca gente se faz, né? Será que o meu joelho está funcionando bem, etc. Na verdade, aquele joelho que ele não apresenta nenhum sintoma, nem dor, nem crepitação, nem inchaço para atividades do dia a dia. Então, uma pessoa que corre, uma pessoa que pedala, uma pessoa que trabalha e o nosso dia a dia, subir e descer uma escada, etc., que ele não atrapalhe, que ele não cause dificuldade de locomoção, que ele não cause perda de independência. Eu acho que a pessoa, quando ela consegue fazer todas as atividades, o joelho não é um empecilho, ela está tá tendo um joelho saudável, independente da idade. Doutor, algumas pessoas assim, a gente vê quando estão fazendo algum exercício, ou estão se movimentando, enfim, o joelhinho dá aqueles estalos. Esse estalo é indicativo de alguma coisa ou é um tique do joelho aí, doutor? Então, o estalido do joelho ele é uma coisa extremamente frequente na população, né? A gente tem aquela parte central do nosso joelho que chama patela, e a patela precisa correr num trilho que chama tróclea femoral. Então, conforme a gente dobra e estica o joelho, a patela faz esse movimento. Para ajudar no movimento, a gente tem duas estruturas laterais que chama plica sinovial. Então, quando o joelho a gente vai dobrar, vai, por exemplo, agachar, ele tem um estalido normal sem dor, é considerado um estalido saudável. Agora, se você começou a fazer uma atividade física que você não está habituado, ou você sofreu um acidente e ele começa a estalar de uma maneira diferente, associado a algum outro sintoma, como por exemplo dor ou inchaço, ele pode não estar sendo um estalido saudável, tá? Então, a gente tem que ficar um pouco preocupado, um pouco esperto, se ele está piorando, se ele está ficando mais frequente, e procurar um médico de confiança o quanto antes. Entendi. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem popular, doutor. Aproveitar que tem um especialista de joelho aqui. Muita gente, a gente usa, assim, de uma forma talvez de brincadeira, enfim. E muita gente usa, eu ouço aí. Se eu vou perguntar para alguém que entende, quantas vezes as pessoas assim, têm vontade de fazer xixi, de urinar, né? A expressão que usa assim, vou tirar água do joelho. É só uma expressão? O que tem a ver urina com joelho? Que casamento é esse ou é só uma expressão popular, doutor? Isso é uma expressão popular, mas o que acontece? A água no joelho, que era uma coisa considerada normal até pelo menos 20 anos atrás, ou seja, jogava um futebol, corria, aí no dia seguinte o joelho inchava, se considerava como sendo uma coisa normal. E hoje em dia a gente sabe que é o maior indicativo de uma doença cartilaginosa que está progredindo. Então, toda vez que o joelho incha, 80% das vezes é uma doença cartilaginosa que está por trás. Pode ser uma artrose, que é uma doença cartilaginosa no estágio final, ou pode ser uma lesão cartilaginosa que ela começou há pouco tempo. Então, a partir do momento que a cartilagem sofre uma lesão, ela começa a gerar uma reação inflamatória, que a gente chama de sinovite artrítica, né? Tem esse nome esquisito. Tem uns nomes esquisitos também em medicina, chama interleucina, metaloprotease, que vão ao longo do tempo destruindo a cartilagem. Então, água no joelho é um sinal que a doença cartilaginosa não está indo bem. Ok. Então, mas não tem a ver com urina, doutor? Essa é uma expressão popular. Entendi. Mas a gente costuma drenar, tirar. Se o joelho está inchado, ele tem que ser drenado, porque aquele líquido sinovial em excesso que deixa de nutrir a cartilagem e passa a ser um líquido inflamatório, ele tem que ser drenado e a gente tem que tratar a doença cartilaginosa com o que a gente tiver na mão. Então, ó, começa a partir de hoje a trocar a expressão, que não tem nada a ver, tá? Dá vontade de ir no banheiro, então não é mais essa expressão, viu? O senhor falou várias vezes aqui já no início, quando está definindo um joelho saudável, quando um joelho, etc., se desenvolvendo, quando um joelho não tem dor.
Então, a dor, doutor, parece-me que aí, na sua fala, é o principal indicativo que alguma coisa não está bem aí no joelho, doutor. Sem dúvida nenhuma. A dor, ela é o principal indicativo de que a gente está começando a ter alguma lesão. E tem que tomar muito cuidado com o tipo da dor, porque às vezes a pessoa tem uma dor, ela consegue jogar bola, consegue correr, consegue fazer qualquer atividade e a dor dela vem mais no final do dia, mais à noite. Quando acontece esse tipo de dor, a gente geralmente pensa em uma sobrecarga, às vezes uma tendinite, uma coisa que não é tão difícil da gente resolver. Agora, dor ao movimento, você sobe uma escada e você sobe a escada com dor, mostra que realmente a gente pode ter uma lesão ou de menisco, que é o amortecedor que tem dentro do joelho, ou uma lesão cartilaginosa, e ela é indicatível, sim, de agravo de sintoma. A gente vai abordar isso, vamos aprofundar bastante isso. Agora, doutor, anatomicamente falando, né, tem gente assim que tem, Frei, eu tenho meu joelho para dentro, meu joelho para fora. Isso o que é isso? É a anatomia, a constituição física da pessoa ou já é algum problema que está acontecendo ali, doutor? Então, as pessoas elas podem nascer com o que a gente chama de desvio de eixo, aquele joelho de cowboy, que em algumas regiões do Brasil é chamado de perna cambota, ou o joelho valgo, que é o do tipo X, que é muito comum em mulheres, mulheres latinas aqui no Brasil, por exemplo. Antigamente se achava que o formato do joelho não teria nada a ver com o desenvolvimento de doenças ou de lesões lá na frente, mas tem sim. Cada tipo de joelho, cada formato de joelho, principalmente os joelhos que são muito fora do comum, anatomia muito alterada, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter problemas. Por exemplo, o joelho de cowboy, o geno varo, está muito ligado à extrusão de menisco, do menisco de dentro, que chama menisco medial. Então a pessoa nasce com o joelho formado, é muito comum jogador de futebol, é um joelho muito comum nos esportes, né? Tem até teorias dizendo que quem tem o joelho varo vai melhor nos esportes, é controverso. Mas você vê um jogador de futebol profissional, você olha, por exemplo, as pernas do Neymar, você vê que ele tem um formato varo. Lá na frente, se o menisco realmente perder a função, porque é um lugar que recebe mais peso, o menisco de dentro, o menisco medial, se ele pular fora depois dos 40 anos de idade, a gente começa a ter uma assimetria, a gente começa a ter um varo assimétrico que pode levar para uma artrose assimétrica. E às vezes pacientes jovens que eu falo assim, de 40 até 60 anos, sendo submetidos a cirurgias aí grandes para tratar essa correção. Então, e do outro lado, o geno valgo, está muito ligado, o X, né, que é comum de mulheres, está muito ligado ao mau funcionamento da patela, o traqueamento da patela fora do trilho, leva a uma doença muito comum no Patela é o menisco, aquela bolinha que a gente Patela é a bolinha que a gente tem aqui na frente do joelho, bem aqui na bem aqui na frente. Aquela que se move. Então a gente chama... o mesmo que menisco ou não? Não, o menisco é o amortecedor lá dentro do joelho. Tá? A patela está logo na frente, antigamente era chamado de rótula, e aí agora passou a ser chamado de patela, né? Tem sempre uma alteração da nomenclatura anatômica e eles acabam mudando os nomes, né? Mas o funcionamento da patela, a forma da patela correr no trilho dela, mulheres que têm o valgo, por exemplo, está muito ligado ao mau traqueamento, ela não corre direito no trilho e leva a doenças como, por exemplo, a luxação, a patela pular fora do lugar. Ou do nada, de uma corrida, de um exercício. Às vezes uma corrida, uma descida, uma desaceleração, ela pode pular fora do lugar e causar lesões graves e eventualmente levar a tratamento cirúrgico. Ou pode levar a uma doença crônica degenerativa da cartilagem, muito comum em mulheres, que é chamado de condromalácia, que é amolecimento da cartilagem, e o geno valgo está muito ligado a esse tipo de problema. Não só o geno valgo, né? Hoje em dia a gente tem vários fatores anatômicos, rotação do quadril, pisada mais pronada, a biomecânica, né? Hoje em dia a gente vê como a pessoa se locomove. Às vezes a pessoa tem um joelho varo, né? A pessoa tem o joelho do tipo cowboy, de maneira estática, mas dinamicamente ela tem um valgo, a gente chama de valgo dinâmico. Então hoje em dia a gente entra muito na questão da biomecânica do paciente. E tem como consertar isso, tanto o cowboy como... Tem. Né, tem como Excelente consertar? Pergunta. O ideal mesmo é a gente consertar na infância, até antes de atingir os 18 anos. Então quando a criança começa a ter... É muito comum, como tem muito pai e mãe assistindo, é muito importante a gente saber se aquele formato de perna da criança está normal para sexo e idade. Porque a gente sabe que a criança ela nasce com varo, depois ela vai consertando, ela fica em valgo, depois ela tende a ficar em neutro. Então cada idade tem um formato de perna. Se tiver fora do comum e for progressivo e for assimétrico, tem que ser corrigido. É uma cirurgia muito simples, tem um nome esquisito, chama epifisiodese. A gente passa então é cirúrgico o processo? É cirúrgico, sim. A gente passa um parafusinho
na cartilagem de crescimento que está crescendo mais. Ao longo do tempo, o crescimento da criança vai realinhando e chega um momento que a gente tira o parafuso. Entendi. Então, tanto na inserção do parafuso quanto na retirada, a criança brinca no dia seguinte. É uma cirurgia muito tranquila. Agora, Quanto tempo fica o parafuso, mais ou menos? depende muito da idade da criança, Entendi. o quanto a gente quer corrigir. Geralmente meses. Tá. 8 meses, às vezes 1 ano e 2 meses, em média, a gente já tira o parafusinho que a gente faz o cálculo da correção. Agora tem vida normal, tem vida Vida normal. normal, joga. Eu opero muito Esse atleta de base. parafusinho é externo, fica aparente? Não, interno. Interno. Ele passa travando a cartilagem Tá. de crescimento, que é chamada em medicina de físio. Físio no latim é crescimento. Então, a gente, se está tendo um crescimento assimétrico, algum lado da cartilagem de crescimento do fêmur ou da tíbia está crescendo mais. Ok. Então, a gente estabiliza, né, você trava aquela cartilagem e você tem um crescimento mais homogêneo. Né? O ideal é corrigir na infância. Agora, adultos, é possível corrigir também, mas é procedimento mais agressivo, chama osteotomia. Aí o que eu falo para todo adulto quando eu vou operar, você vai me odiar por 1 ano e vai me adorar a vida toda, entendeu? Porque é agressivo, corrige, tira de cirurgias maiores como, por exemplo, uma prótese e a gente consegue ter qualidade de vida e praticar esporte, etc. O Carlos Lorenzo de São Paulo, capital. Obrigado, Carlos. Boa tarde, bem-vindo ao Saúde e Fé aqui conosco. Deus abençoe, viu? Há uns 4 meses atrás, tive uma torção no joelho e desde então, sempre que tento correr, sinto que meus joelhos saem do lugar e acabam jogando para os lados. O que pode ser? Há algum exame específico para este diagnóstico? Pergunta o Carlos, doutor. Então, Carlos, se você teve um entorse do joelho e está tendo queixa de instabilidade, até que se prove o contrário, você deve ter tido uma lesão de ligamento do joelho. O mais comum de todos é o ligamento cruzado anterior. Geralmente essa lesão acontece quando as pessoas não estão preparadas para aquele esporte. Então, se a gente pegar, por exemplo, um jogador profissional de futebol, principalmente Série A de grandes clubes brasileiros, o jogador profissional ele fica muito mais tempo se preparando para o esporte do que realmente jogando. Então, a gente tem que fazer um treinamento funcional, preventivo para o esporte. A pessoa vai jogar aquele famoso futebolzinho de final de semana, ele torce, e aí começa a ter instabilidade. Então pode ter tido alguma lesão de ligamento ou de menisco. O menisco não costuma dar tanta queixa de instabilidade. O menisco costuma dar mais queixa de travar o joelho, sensação de o joelho ficar um pouco mais inchado. E o principal exame para a gente fazer diagnóstico é o exame físico do médico. É importantíssimo o médico aplicar as manobras diagnósticas, a gente chama de gaveta anterior, gaveta posterior, manobra rotatória, e complementar com uma ressonância magnética se tiver nas mãos, ou seja, se for viável da gente de fazer. Dependendo do sexo e da idade, de nível de atividade física, está indicada a reconstrução desse ligamento, o ligamento que tiver sido rompido, se é que realmente teve. Doutor, voltando aí, somando a pergunta do Instagram e do Carlos ali, por exemplo, a pessoa está lá, saiu fora, né, a patela, né, a rótula ali. Aí a pessoa está lá gemendo de dor, enfim. Claro, o ideal é um profissional fazer isso. O que fazer até chegar lá, né? Levantar a pessoa, o que fazer para socorrer essa pessoa, doutor? Se ela estiver no ambiente remoto, o ideal, se for viável, né, o ideal é que a gente imobilize, né, imobilizar com o que você tiver, bastão de caminhada, se tiver aquelas talas tipo Sun Splint para a gente fazer imobilização. Se não for viável fazer imobilização, carregar a pessoa e levar para atendimento, né? Porque o ideal é que não se fique mexendo muito, porque se a patela pulou fora do lugar e teve lesão de ligamento, o joelho vai inchar, ele vai ter o chamado hemartrose, vai juntar sangue dentro da articulação. Isso gera muita dor, vai se agravando ao longo do tempo. Então, o ideal é levar para o serviço médico o quanto antes. Então, com isso, doutor, a gente pode concluir que temos pelo menos 2 tipos de problema no joelho, que são os traumas, né? E o fator idade aí, que você falou de artrose. Então, traumas, quando tem traumas, que essas quedas aí, e a idade, doutor. Sim. Os traumas, a gente tem 2 tipos de atendimento para joelho hoje em dia. Como você bem falou, né? A gente tem o trauma e tem a lesão degenerativa. O trauma, ele é dividido em um A e B. O A seria o trauma, como por exemplo o Carlos falou, né? Torceu o joelho jogando bola. A pessoa saiu de casa, estava bem e sofreu entorse. E tem também o chamado microtrauma de repetição. O que é um microtrauma de repetição? É a pessoa que pratica determinado esporte, crossfit, musculação, vôlei, futebol, submete o joelho a uma carga cíclica, ela não está preparada para aquilo, e ao longo do tempo ela vai se machucando e às vezes leva a lesões irreversíveis. Então, eu estudo e trabalho muito com cartilagem, a gente pega o famoso projeto verão.
Então as pessoas querem ficar bonitas para o verão, entra na academia, treina, agachamento, não está preparado, não tem um profissional de educação física acompanhando, e elas se machucam e acabam tendo, às vezes, uma lesão cartilaginosa grave, irreversível, que às vezes vai para tratamento cirúrgico. Entendi. Né? Tem o Felipe Cardoso, do Rio de Janeiro, que está acompanhando. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Felipe, faço crossfit há 2 anos e 2 meses. De 2 meses para cá, venho sentindo dores nos joelhos ao realizar alguns exercícios. É recomendado parar de fazer o crossfit? O que posso fazer para melhorar essa dor? Pergunta o Felipe, doutor. Então vamos lá. O crossfit, ele, apesar de muita gente olhar, e hoje em dia tem sido demonizado, né? É um esporte diferente, novo. É importante ver se o praticante daquele esporte ele está fazendo um negócio chamado de periodização, ou seja, se ele está realmente fazendo atividade física dentro do limite dele, se ele não está gerando sobrecarga. Sentiu dor no joelho, precisa ver de onde está vindo a dor. Porque o mais importante é o médico examinar, nada substitui o exame físico do médico botar a mão no paciente. Botando a mão no paciente, a gente vê o ponto de dor, onde a gente está tendo aquela disfunção. O exame de ressonância magnética ajuda bastante, mas é muito comum da gente pegar exames de ressonância magnética trazendo lesões degenerativas que nada tem a ver com a dor do paciente. Então, o exame médico é imperativo, ele é soberano. E com relação a parar o esporte, o ideal é que não se pare o esporte. O ideal é que se adapte a esse esporte, reduza a carga de treinamento enquanto estiver fazendo o diagnóstico e reabilitação e depois, posteriormente, a gente retorna para o esporte. Alguns casos de lesões mais graves, principalmente lesão cirúrgica que a gente realmente precisa afastar daquele esporte, a gente afasta, mas a pessoa não pode ficar 100% parada, ela tem que fazer o chamado repouso relativo. Então, um praticante crossfit que operou uma cartilagem, por exemplo, ele pode ir para uma piscina e fazer uma natação com flutuador, ele pode treinar membro superior, porque é muito importante a gente manter os benefícios do esporte, que causam não só melhoria de qualidade de vida, mas aumentam, assim, pela ciência. Existe estudo hoje robusto de aumento de longevidade, de qualidade de vida, através da atividade física. Doutor, aqueles atletas que a gente vê assim, de alta performance, os saltadores, né, o salto à distância, que de repente vão saltar e todo o peso, a carga do corpo num só pé, depois troca de pé. E os jogadores de vôlei também que vão até em cima e tem que... Como é que fica? Assim, eles, com o passar do tempo, doutor, isso pode trazer consequências ou não? Sem dúvida nenhuma. O principal é a gente levar em consideração alguns fatos aqui. Primeiro, todo atleta profissional ele tem uma preparação física para aquele esporte, né? Então, a preparação física de um saltador e de um jogador de vôlei, eles são diferentes, né? É diferente, por exemplo, de um maratonista e de uma pessoa que faz sprint, né? Então, o Usain Bolt, ele tem uma preparação física diferente do Maílson da Nóbrega, por exemplo. Apesar de ser corrida, mesmo já esportivo, são preparações musculares diferentes, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a pessoa saber se preparar para o esporte. Segundo ponto é, quando a pessoa é um atleta, quando a pessoa vive do esporte, o nosso conceito de saúde para tratar um atleta muda um pouco. Então, por exemplo, um jogador de futebol que torceu o joelho, que está no auge da carreira, muitas vezes a gente acaba tirando um pedacinho de menisco, não opta tanto por uma sutura, uma costura no menisco, porque ele precisa render logo, entendeu? Então isso tudo é passado quando o médico do clube ou o médico assistente está atendendo um atleta profissional, isso é passado tanto para o atleta, quanto para o empresário dele, quanto para o clube e para a família. Porque ele sabe que lá na frente ele vai pagar o preço dessas coisas, entendeu?